do pombo. Você tem que ter um tanto de anos nessa estrada, né? Muitos quilômetros rodados, vamos dizer assim. E é mais de 35 anos você precisa atuar na área. E no Tai Chi Chuan eu comecei muito novinha, muito neném, criança, através de um vizinho, um senhor chinês que tinha, era a época de imigração no Brasil. Ele praticava Tai Chi e eu me encantei com aquela história. Eu muito pequenininha, né, criança, e fui atrás daquilo. Eu pedia para o meu pai, para minha mãe, que eu queria achar o que aquele chinês fazia. E assim foi toda a minha vida, né? O chinês mudou, eu fui atrás, até que um vizinho, ele comprou uma TV e chamou a criançada para assistir a TV. E eis que estava dando uma entrevista ao mestre Liu Pailin. Estava chegando no Brasil, que foi um grande mestre, né? Ele que trouxe o Tai Chi para o Brasil, né? Enveredou com toda essa arte aqui, fazendo essa ponte Brasil-China muito forte. E daí eu comecei a estudar com o Liu Pailin, que depois de fazer uma trajetória, né, fazer um planejamento de vida, eu tinha que trabalhar para juntar dinheiro, para estudar. E também com essa meta de ir para a China estudar. Por quê? Eu sempre fui muito curiosa. E eu achava assim, o Tai Chi saiu de lugar. Como aqui no Brasil sempre teve essa... Hoje em dia é menos, mas nessa época, anos 70, 80, era muita encrenca do melhor. O melhor, aquele é melhor, a outra é melhor, não sei o quê. O que eu fiz? Eu falei, sai de algum lugar essa arte. Fiz pesquisa e aí fui parar no quintal do grão-mestre Yang Zhendu, que seria assim, para melhor explicação, seria o Papa do Tai Chi. Chui, Chi Chui. Muito embaixo do na China. Então eu fui estudar no quintal dele, na província de Shanxi. Hoje em dia é diferente, hoje em dia já está ocidentalizada. Mas naquela época era quase final de era Mao Tse-tung. As mulheres estavam ainda com vestimenta escura, né? E ele levou um susto. Aí o tradutor explicou que eu estava ali, que era o contato que tinha acontecido no Brasil, e é Paxi, né? Brasil, na China é Paxi. E que eu queria estudar. Então eu era recebida num quadradinho, numa antessala, bem quadradinho, assim, como se eu fosse algo perigoso, né? Então, o quadradinho ali tinha uma xicrinha de chá. Né? Então, eu chegava, então ele passava alguns movimentos, eu tinha que ir para o lugar onde eu estava hospedada, ou algum lugar, um parque, algum lugar, treinar, voltar, ele tomava aquela lição. Se eu não tivesse absorvido aquilo que ele havia explicado, então ele não passava para frente. E assim foram os dias se passando, a sala se abrindo, já me recebia numa antessala maior. Foi no outro dia, mais um dia, me recebia na sala onde estava toda a história dos antepassados, né? E fui estudando,
nós brasileiros, a gente tem muita facilidade, né, na absorção quando você está com um afinco, com uma determinação de conseguir isso. Você vai com uma meta. E daí eu consegui ultrapassar as barreiras até no dia que eu fui embora, quando o chinês ele te considera um amigo, quebra todas as barreiras, né? Então existe uma sala que está sempre fechada, está sempre fechadinha. Quando ele abre aquela sala, é porque ele já te considera um amigo. Então, no penúltimo dia, ele preparou um jantar, né, um almoço, na verdade, que eles falam que é um banquete, foi um almoço, e abriu a sala, onde ele convidou toda a família dele para participar daquele. É muito interessante essa coisa de mestra do Brasil, né? Eu nunca, na verdade, dei grandes importâncias a esses títulos. Então, os grandes mestres dizem, não adianta eu te dar um papel com título, são as pessoas que vão te dar o título. Isso é taoísmo. Isso aconteceu na minha vida assim, naturalmente. Né? E quando eu vou para outros países, é da mesma forma. Então, não é que você ganha um papel, mas é os anos de estrada que te dão esse papel.